Educação à distância, mudando realidades. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Este é o nosso terceiro encontro da disciplina de Orientação para Pesquisa e Prática Profissional. Conosco, a professora Anabela. Olá, professora. Olá, professora Ariadne, tudo bem? Saudações a todos e todas. É um prazer recebê-los na nossa terceira aula. Se preparem para mais conhecimento, mais pesquisa, mais cooperativismo. Nós queremos agradecer, as participações que nós tivemos na aula anterior, não é, professora? Nós tivemos boas participações, inclusive aquela questão que nós ficamos por resolver, por responder, nós também recebemos uma participação muito especial e que a gente gostaria de comentar e agradecer. Foi uma participação maravilhosa, o trabalho da professora Zilpora Maria, lá da Escola Justino, que organizou os alunos em grupos, levou para o quadro, eles fizeram os problemas, fizeram as hipóteses sobre diferentes temas da realidade deles, do transporte escolar até a escola ideal e a escola real. Então, parabéns à professora Zilpora pelo trabalho, esse diferencial que torna a nossa educação melhor. E também a todas as escolas que participaram na nossa aula anterior, a Escola Angelina dos Anjos de Costa Marques, a Escola Rio Pardo, a Escola Fernanda Souza Gomes de Rio Pardo, a Escola Ana Nery de Alta Floresta, a Escola Professora Antônia Vieira Frota, a Escola Coronel Jorge Teixeira, a Escola Maria Rosa, 14 de abril em Espigão do Oeste, a Escola Neuza Bravin, lá de São Francisco do Guaporé, a Escola 15 de outubro de Campo Novo de Rondônia, a Escola Nilo Coelho, de Ministra Andreasa, a Escola Marechal Rondon, a Escola Moacir Caramelo, lá de Chipinguaia, a Escola Ruth Rocha e todas as outras escolas que por um ou outro motivo estavam presentes, mas que participam do mesmo jeito. Então a gente agradece aí a participação de todos e esperamos essas participações na nossa aula hoje. Só lembrando que são essas participações que ajudam a movimentar a nossa aula, torná-la interativa e mais interessante e atrativa para você. Na aula de hoje nós temos um conteúdo específico, então a gente vai começar vendo quais são esses conteúdos agora. Nós temos então, olha só, prática profissional. Vamos ver se ele consegue dar uma riscadinha aqui, não risca, quando é para riscar. Prática profissional, pertinência e importância da visita técnica para a formação do técnico em cooperativismo. Redação científica, que aí nós vimos na aula anterior o banner, e agora a gente vai ver o relatório de visita técnica. Quais são, então, os nossos objetivos nesta aula? Definir prática profissional, conhecer as práticas que podem ser realizadas na educação profissional, entender o objetivo da visita técnica e relacionar a prática profissional ao conhecimento científico por meio de um relatório de atividades. Então, nós vimos, na aula anterior, a importância nas nossas primeiras aulas, a importância do conhecimento e dos tipos de conhecimento. E nessa aula a gente vai ver então como é que se dá essa articulação, definindo então pesquisa científica. Vamos lá, professora? A pesquisa é uma atividade voltada para a investigação de problemas teóricos ou práticos, por meio do emprego de processos. Parte de uma dúvida ou problema e com o uso de um método científico, busca uma resposta ou solução, de acordo com o Servo 2014, página 57. Então a gente está só relembrando, A gente viu o que é a pesquisa científica e nós vimos que a pesquisa ela parte de um problema, seja teórico ou prático, e tenta apontar soluções ou respostas. Foi isso que a professora Zilpora fez com seus alunos quando organizou no quadro todas aquelas situações que ela postou no chat para a gente. Então, a pesquisa, além do problema que vai gerar
todos os procedimentos, é necessário que ela ocorra por meio de um método, que é o método científico. E como nós podemos então definir o método científico? Tá aqui para você relembrar, olha só. Nós temos lá, o método não é um modelo, né? Não é fórmula, também não é receita. Ele é apenas um conjunto ordenado de procedimentos que se mostraram eficientes ao longo da história na busca do saber. Quem disse isso? Eu, professora Anabela? Não. Aqui está Cervo Bervian da Silva, em 2007, na página 28. Esses daí são alguns aspectos que nós vamos passar para você também a respeito da redação científica. Então, pesquisa científica, nós vimos que ela ocorre por meio de um problema, né, que gera a pesquisa, por meio de um método, que é o método científico. E o método científico, como você observou, não é receita, né, não é receita de sucesso, ele é um conjunto de procedimentos ordenados. Então, por meio do método científico é que você consegue solucionar o problema que se coloca para você. Continuando, então, nós temos, além da pesquisa e do método científico, os instrumentos e os gêneros de comunicação. E como é que se deve apresentar, né, o texto científico. Esse daí é o conjunto que nós temos sobre pesquisa científica, que é a nossa revisão da aula passada. Então, a pesquisa científica, ela tem o quê? Olha só, e bem grandão pra gente, né, poder observar. Quanto aos instrumentos, nós citamos. O que nós citamos, professora? O questionário, a entrevista. Vamos lá. O questionário, a entrevista e o formulário. Isso. Depois, com relação aos gêneros de comunicação, o artigo, a comunicação oral, o banner ou pôster e o relatório. E para a gente apresentar o texto, ele tem que se apresentar com clareza, que foram os princípios, né, que nós destacamos na outra aula, concisão, linguagem formal e atender às normas de formatação e estrutura de acordo, né, com a redação dos documentos científicos e acadêmicos. Inclusive, nós citamos aqui alguns, né, como a associação, né, as normas brasileiras da Associação Brasileira de Normas Técnicas. Exatamente. E, como de costume, na aula de hoje nós veremos, então, prática profissional, que é o que nós temos para essa aula. Vamos ver? Prática profissional, e a gente pergunta, então, qual a relação entre conhecimento científico e prática profissional? Os demais tipos de conhecimento são importantes para a prática profissional? O que é que vocês acham? O que é que a gente acha, então, professora? Essa relação entre conhecimento, já vai passar de novo, vamos lá, teimosinho, conhecimento científico e prática profissional. Em relação aos tipos de conhecimento, a gente pode descartar esses conhecimentos ou a gente pode tentar agregar, tentar articular? Como é que vai funcionar na pesquisa científica? Bom, será que a prática profissional, ela tem a ver, né, o nome diz aí, ó, prática profissional. Então tem a ver com o que eu realizo, com a minha realidade, né, com o tipo de trabalho que eu vou executar. E o conhecimento científico, ele tem, né, a gente viu que para produzir conhecimento científico a gente tem que pesquisar. Então por que a gente não pesquisa a nossa prática? Por que a prática profissional não é um elemento da construção do nosso conhecimento? Então, o conhecimento ele tem relação direta com a prática profissional, como base para a pesquisa ou como o retorno da pesquisa. Eu faço a pesquisa, eu produzo conhecimento e devolvo esse conhecimento na minha realidade, na minha prática profissional, no meu exercer, no meu todo dia. Ou esse meu todo dia me dá a base para eu fazer uma pesquisa sobre esse assunto, melhorar a minha cooperativa, desenvolver outras técnicas para cooperativa de piscicultura ou para de agropecuária, ou então pensar e pesquisar elementos para desenvolver uma cooperativa na minha região. Então, essa relação é uma relação de vai e volta, uma relação de bate-bola constante. Então, o que nós podemos dizer, né, a respeito da prática profissional? Como é que a gente pode definir isso? O Ministério da Educação tem uma resolução que define o que é a prática profissional. Então, você vai acompanhar aí
essa definição. Olha só. A prática profissional, ela compreende diferentes situações de vivência, aprendizagem e trabalho, como experimentos e atividades específicas em ambientes especiais, tais como laboratórios, oficinas, empresas pedagógicas, ateliês e outros, bem como investigação sobre atividades profissionais, projetos de pesquisa e ou intervenção, visitas técnicas, simulações, observações e outras. Essa é uma definição bem ampla sobre o que vem a ser ou como nós podemos definir a prática profissional. A prática profissional, como foi bem definido aí, ela é um conjunto, né, de vivências, de experiências, de atividades que você pode participar no seu dia a dia. A visita técnica é um tipo de prática profissional. Participar de palestra, de oficina, fazer projeto de pesquisa é um tipo de prática profissional. Então, é um conjunto de atividades que vai auxiliar nessa formação de competências e habilidades enquanto técnico em cooperativismo. É por isso que lá no meu perfil do egresso eu tenho algumas qualidades que me caracterizam como esse tipo de profissional. Aí depois nós temos então uma definição sobre a prática profissional supervisionada que está no projeto pedagógico do curso. Então, ela é uma atividade obrigatória, tá? E necessária para a sistematização do aprendizado, que compõe um dos eixos formadores, que no caso é justamente a prática profissional. O que nós observamos aqui? Que a prática profissional, ela é um componente essencial para a sua formação enquanto técnico em cooperativismo, né? Então, a prática profissional, ela vai ser moldada ou constituída a partir dessas experiências, a partir dessas vivências. É o caso, né, professora, que a gente cita lá da Constituição e como é que chama o termo? Quando a gente desfaz, né, a cooperativa, uma simulação. Né? Vocês vão fazer uma simulação, né? Vocês estão praticando, né, a abertura da cooperativa, criando as atas, analisando os estatutos, né? Então todo esse processo da criação, da execução e depois da destituição ou diluição de uma cooperativa, vocês vão passar. E isso é uma prática profissional, isso é uma vivência do processo de formação do técnico em cooperativismo. Então, aí os alunos da Escola Felipe Camarão, lá de São Felipe do Oeste, da Escola Estácio de Sá, dos alunos da Escola Estrela Azul, da professora Claudirene, né, todos eles vão passar, né, estão passando e vão continuar passando por esse processo. Isso é uma prática profissional, você vivenciar o processo de aprendizagem. Significa você aprender fazendo. Então, a prática profissional tem esse objetivo. Eu aprendo a fazer fazendo na prática. E por isso que é prática profissional. Então, como eu abro uma cooperativa, como eu organizo uma cooperativa, como eu faço uma assembleia, como eu construo um regulamento, como eu encerro essa cooperativa, né, que documentos que eu preciso para fazer esse processo. Então, a simulação é uma prática profissional. Então, a gente vai ver os outros elementos também que se constituem como prática profissional. Às vezes parece óbvio, né, professora, a gente falar assim, a gente só vai aprender fazendo, mas se não for assim, a gente não aprende, né? Porque a gente só aprende a dirigir se for dirigindo, só vai cozinhar se for cozinhando. Cozinhando, né? Então só pode escrever se for escrevendo. Né? Tem que ser fazendo. Tá bom? Continuando, então, nós vamos agora exemplificar para você alguns tipos, né, possibilidades de prática profissional. Então, nós temos aí, olha só, a simulação. O que é uma simulação? É eu poder descrever, por meio de um relatório, a criação, o funcionamento e a destituição de uma cooperativa. Então, essa é uma possibilidade de prática profissional supervisionada. Por quê? A prática profissional supervisionada desse curso técnico em cooperativismo, ela é uma atividade obrigatória. Depois eu tenho o estágio supervisionado, né, que ele deve atender à lei
11.788 de 2008, que a gente também vai comentar numa próxima aula. Nós temos ainda o trabalho de conclusão de curso, que é o TCC, que é para mim o resultado de uma pesquisa, né, em determinada área do curso. Então, de repente, eu já cursei matemática financeira, fundamentos da administração, gestão de pessoas, e aí eu vou criar um projeto para eu poder desenvolver nessa área, então ter o resultado. Depois, programas de aprendizagem, né, como Jovem Aprendiz, também é uma possibilidade de prática supervisionada. As atividades de monitoria. O que são essas atividades de monitoria? São aquelas atividades de apoio aos professores em disciplinas que requeiram contribuição com adequados níveis de conhecimento, habilidades e desenvolvimento de planos de trabalho. Então, nós estamos aqui matemática financeira, né? Matemática financeira, nem todos nós, né, temos aquelas habilidades e facilidade para aprender a matemática. Dominamos, né? Não dominamos. E, de repente, a gente teve uma certa dificuldade. Então, vai sair, né, ali um edital de monitoria. Aqueles alunos que têm mais facilidade, eles podem fazer o quê? Eles podem se candidatar e participar junto com o professor de uma atividade de monitoria. Então, eu que tenho mais facilidade em matemática, vou auxiliar outros colegas, talvez da turma ou talvez de outra turma, né, com os trabalhos na área de matemática financeira. Então, eu sei fazer cálculo, né, eu sei fazer aquela contabilidade, aquelas somas complexas. Então, eu tenho essa maior facilidade, juntamente com o professor, eu vou trabalhar esse auxílio com os meus colegas. Então, essa é uma atividade de monitoria. Ela sempre vai estar orientada por um professor. E você, enquanto aluno, vai fazer esse trabalho de auxiliar o professor nesse processo de aprendizagem dos seus colegas. Tem a questão de juros simples e composto, né, professora? A gente não é da área, mas de vez em quando a gente assiste umas aulas. Né? Tabela bem algumas coisas assim que a gente também não entende muito. Então, para esse tipo de dificuldade, aí existem as atividades de monitoria, que, como a professora explicou aí, você pode, então, se candidatar. Depois dessas atividades de monitoria, ainda há outras possibilidades de prática profissional. Então, você observa que nessa aula nós estamos focando especificamente prática profissional e depois a gente também vai ver mais alguma coisa para frente. Mas, por enquanto, a prática profissional. Por quê? Ela faz parte do seu eixo de formação profissional do curso e também é muito importante para que você possa concluir todas essas atividades com êxito, além de contribuir para a sua formação enquanto técnico em cooperativismo. Agora, quais são as outras possibilidades que nós temos? Olha só. Nós temos ainda iniciação científica ou tecnológica, que são aquelas atividades previstas em projeto de pesquisa devidamente registrado para iniciação à pesquisa ou desenvolvimento tecnológico. Então, a gente vai ver também, né, como é que isso é possível. Além da iniciação científica, temos também extensão ou extensão tecnológica. E o que é isso, então, professora? São as atividades previstas em um projeto de extensão destinadas à comunidade externa, ou programas que contribuam para a difusão de tecnologias que impactem nos processos de produção dessas comunidades. Então, ou seja, é uma atividade que eu vou realizar a favor da minha comunidade, né? Preferencialmente a favor da minha comunidade próxima, né? Ao redor da minha comunidade, onde eu moro, onde eu trabalho, onde eu estudo, ou então a favor de uma comunidade que talvez não seja tão próxima, mas que seja essa comunidade, a minha comunidade do bairro, a minha comunidade da igreja, a minha comunidade de vizinhos, da minha linha, né, lá na 610, lá na 612. Então, vou desenvolver um projeto de extensão voltado, por exemplo, para técnicas para desenvolver o plantio de milho, né, ou vou desenvolver um projeto de extensão com os trabalhadores rurais lá da linha 607, lá de Cacoal, e vou fazer uma formação básica sobre
cooperação, né, com a cooperativa, o que é uma cooperativa, como se associar. Então eu vou fazer para a comunidade externa, para esse público. Vou fazer, lógico, junto com a orientação de um professor, né, elaborado um projeto e a gente desenvolve essa ação. Geralmente pode ser um curso, pode ser desenvolvimento de uma técnica, pode ser uma ação mais efetiva, por exemplo, o plantio de árvore, o plantio de mudas, a criação de um viveiro, né? Todas essas ações que eu vou fazer com a comunidade são ações de extensão. Então a escola lá, Boa Esperança de Alta Floresta, né, ela vai poder fazer isso. A escola Priscila Rodrigues, lá de Rolim de Moura, né, que também está conectado com a gente, pode fazer essas atividades de extensão. Então, na minha comunidade, eu posso fazer esse tipo de atividade. É interessante que nesse momento, quando a gente cita para eles, falando, né, a respeito da atividade de monitoria, projeto de pesquisa, iniciação científica, projeto de extensão, extensão tecnológica, como é que a gente pode, então, falar, né, qual é a diferença entre um projeto de pesquisa e um projeto de extensão? A gente está aqui, né? Olha, tem a prática profissional supervisionada que ela pode acontecer de várias maneiras, são várias as possibilidades. E aí, já ilustramos então o que vem a ser um projeto de extensão, mas e qual é a diferença então? Eu posso participar de uma extensão e de pesquisa, que é a mesma coisa? Não, claro que não, né? No projeto de extensão, aliás, dependendo da sua disponibilidade, você até pode participar dos dois projetos, né? Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E outra coisa é outra coisa, não se confundem. Né? O IFRO vai sempre abrir o edital e você, junto com os seus professores, vão se candidatar a esse edital. Né? Então, vai ter um edital para pesquisa, vai ter um edital para extensão. A pesquisa, ela tem um cunho mais acadêmico. Não que o conteúdo dela, o objeto, o produto que ela desenvolver, não vai voltar para a comunidade, mas vai ficar mais no campo dos estudos. Então, por exemplo, como organizar uma cooperativa de modo mais simplificado. Olha, isso é um problema, né? Uma pergunta, lembra na nossa primeira aula? Né? Como organizar uma cooperativa de modo mais simplificado? Né? Ou como conseguir contratar técnicos em cooperativismo para melhorar o trabalho da minha cooperativa. Então isso vai ser uma pesquisa, vai estudar os meios, as formas, né, quais são as melhores estratégias para fazer isso. Isso vai gerar um documento, como a gente viu, que pode ser apresentado num banner, pode ser apresentado num artigo, pode ser apresentado num relatório. Já o projeto de extensão, ele vai ter uma parte de pesquisa, mas o objetivo dele é trabalhar junto com a comunidade, é fazer junto com quem está próximo de você, ali na sua linha, ali no seu bairro, na sua escola, de repente com os seus vizinhos aí, né, do sítio, os meus vizinhos da esquerda, da direita, da frente, e em alguma área ali que eu consiga atuar. Então essa é a diferença. O projeto de extensão, ele tem ação direta com a comunidade. O projeto de pesquisa, ele tem um cunho mais acadêmico, né? um trabalho mais teórico, digamos assim. Então, continuando, né, depois de toda essa explicação muito bem detalhada da professora, a gente já sabe qual é a diferença entre atividade de monitoria, projeto de pesquisa e projeto de extensão. Nós temos ainda outras atividades que também são possíveis de serem consideradas como prática profissional supervisionada. Olha só o que nós temos para você ainda. As outras atividades, nós destacamos palestras, eventos científicos como mostra cultural, feira de negócios, congresso, seminário. São alguns exemplos. Visita técnica, que a gente também vai falar aqui. O que é essa visita técnica? Ela é realizada a estabelecimentos específicos para dar uma visão geral da futura profissão. Então, a visita técnica, diferente da simulação, você somente observa, tá? A visita técnica, ela é uma atividade observacional. Você somente observa os procedimentos, o que é feito, como é feito, pode perguntar, tirar dúvidas, né? Ficar à vontade para fazer as suas observações e anotações.
Mas você, em nenhum momento, em uma visita técnica, você intervém de alguma forma no trabalho ou no que está sendo executado, tá? Então, visita técnica é uma atividade de observação. É uma atividade que nós realizamos para que você tenha ideia, né, da sua atuação e do seu futuro profissional, para que você diga assim: ah, é com isso aí que eu vou trabalhar, é isso que eu vou fazer, ah, é assim que é feito, eu devo agir dessa forma. Então, a visita técnica ela serve para isso. Já a simulação, você pode, né, fazer com os passos como se fosse aquela ação, e no estágio, sim, você já tem aquela prática que está associada à teoria, mas na visita técnica não. A visita técnica é somente uma atividade de observação, tá? Nós temos aí, dentre todas essas atividades, o perfil do profissional que é um técnico em cooperativismo. É interessante nessa imagem aqui que nós colocamos para você, uma espécie de infográfico que foi desenvolvido. Então, nós temos nessa figura o perfil, né? O que é o perfil? São as características, são as habilidades e competências que eu preciso ter enquanto técnico em cooperativismo. Então, das minhas habilidades ou das minhas competências: atuar na gestão de contratos, assessorar cooperativas na elaboração, orientação e desenvolvimento de projetos em comunidades rurais e urbanas. Eu preciso criar cooperativas atuando na formação e no desenvolvimento delas. Eu ainda preciso executar processos contábeis, técnicas de negociação, gestão estratégica de cooperativas, e eu também preciso saber executar pesquisas. Então, observe que no seu perfil profissional, olha só, é algo bem, né, recheado, bem comprometedor, bem conciso, bem consolidado. Então, enquanto técnico em cooperativismo, eu preciso atuar na gestão de contratos, assessorar cooperativas, criar cooperativas, executar processos, executar pesquisas. Tudo isso faz parte do meu perfil profissional. E todas aquelas atividades de prática profissional supervisionada me ajudam a construir essas competências para que eu possa desenvolver o meu trabalho enquanto técnico em cooperativismo. Então, guarda bem essa imagem aí para que você saiba, né, como é que funciona esse perfil e o que é que você precisa ter. Continuando, a gente vai trazer para vocês, então, uma matéria do que faz uma cooperativa. As cooperativas produzem trigo para o pãozinho, soja para o óleo e algodão para as roupas. 50% de tudo que é produzido no nosso país passa por uma cooperativa. São empresas que compartilham ideias. O cooperativismo, um movimento socioeconômico que une desenvolvimento com bem-estar social e que está transformando a economia do país. O cooperativismo beneficia 36 milhões de brasileiros. As cooperativas atuam em 13 ramos de atividades. O mais conhecido deles é o cooperativismo de crédito. De promover e auxiliar a autogestão das cooperativas, fazendo com que eles alcancem a patamares de mercados e conhecimentos da doutrina cooperativista. Ela tem uma qualidade de captar recursos para poder trazer uma qualidade melhor de vida para os cooperados e também organizar os insumos, os produtos e os serviços dos cooperados para entregar isso ao mercado, ao comércio. São feitos por cooperados, que por sua vez juntos são a Assembleia Geral, que elegem o seu conselho administrativo. Dentro dele tem o presidente, tesoureiro, secretários, respectivos vices, e o conselho fiscal também para poder fiscalizar toda a parte da demanda do cooperativismo. A cooperativa visa a qualidade de vida dos cooperados.
Já a empresa privada, não. A empresa privada é questão de lucros. E cada cooperado ele tem que integralizar a quota parte. Sendo assim, cada cooperado tem direito a um voto. Um associado, um voto. Já é diferente da empresa privada. A empresa privada, quanto maiores ações, mais ele detém o poder. Ir ao banco é um hábito antigo da população. Durante muito tempo, as pessoas pensaram que essa era a única forma de cuidar da vida financeira, até surgir o cooperativismo de crédito. A diferença entre um banco comum e uma cooperativa de crédito está nos benefícios. Na cooperativa, você tem os mesmos serviços oferecidos pelo banco. Poupança, cartão de crédito, é regulada pelo Banco Central, só que tem mais acesso às pessoas, mais facilidades. Na cooperativa, você também é dono, participa das decisões e dos resultados financeiros. No banco, só os acionistas têm esse poder. Outra diferença está na taxa de juros. A cooperativa de crédito não pensa no lucro, investe no crescimento das pessoas. O cooperado tem direito às sobras financeiras no fim do ano, promovendo o desenvolvimento sustentável, gerando trabalho e renda na comunidade em que está presente. Você viu então o que faz uma cooperativa, viu como é importante a atuação de um técnico em cooperativismo para executar pesquisas, processos, assessorar, atuar na gestão, viu como é que funciona tudo isso? Então você vai saber agora por que a prática profissional ela é importante para você. Olha só, nós temos aqui a primeira importância é relacionar conhecimentos teóricos aos práticos, proporcionar o desenvolvimento de saberes específicos da profissão, né, que foi aquilo que nós mostramos para você no infográfico. E também a sua importância é contribuir para a formação humana e profissional, né? Então, além de tudo isso, você relacionar conhecimentos teóricos aos práticos, proporcionar o desenvolvimento de saberes específicos da profissão, que foi aquilo que nós citamos, mas também ela contribui para a minha formação humana e profissional, tá? Um exemplo disso, olha só, nós colocamos aqui, a comunidade quilombola de Santo Antônio do Guaporé criou uma cooperativa de turismo e lazer e precisa divulgar os seus serviços, tá? Então, ela precisa, né, fazer essa divulgação. Pensando nesse exemplo, se você fosse um cooperado dessa comunidade, o que você faria? Nós temos aí, então, 3 opções. A primeira, pesquisar em qual ramo vai investir, estudar mais sobre introdução à informática, convidar um técnico em cooperativismo para prestar assessoria. Só recapitulando, olha só, ela já criou uma cooperativa de turismo e precisa divulgar os serviços. O que a gente faz, professora, nesse caso aqui? Eu vou estudar mais introdução à informática? O que será que os alunos lá da escola JK de Rolim, a escola Priscila Rodrigues de Rolim, Boa Esperança em Alta Floresta, os alunos do Novo Plano lá da professora Leide, os alunos da escola Paulo Freire Itapuã do Oeste, o que vocês acham? Pesquisar sobre em qual ramo do cooperativismo vão investir? Estudar mais sobre introdução à informática? Ou convidar um técnico de cooperativismo para prestar assessoria na minha cooperativa? Eu não sei não, eu acho que ia ficar com a terceira. Eu acho também, né? Eu acho que aí os nossos alunos, né, é esse o interesse. É você convidar um técnico de um cooperativismo para prestar assessoria. E ele vai orientar a cooperativa, né, a realizar todos os procedimentos nessa área. Para poder divulgar melhor, né, essa cooperativa. Divulgar a minha cooperativa lá em Santo Antônio, né? Esse vai ser o meu objetivo. Então, se eu tenho essa pretensão, lá em Santo Antônio do Guaporé, eu vou criar essa cooperativa, quero divulgar, quero, né, captar serviços, quero ver, quero, né, aproveitar e, como vocês viram na matéria, né, ajudar os meus cooperados e também desenvolver um serviço bom para a minha comunidade. Então, nada melhor do que um técnico em cooperativismo para prestar essa assessoria.
Agora, então, que nós já vimos o que faz uma cooperativa, a gente vai, então, visitar uma cooperativa, né? Vamos ver como é que faz a visita técnica. Oi, gente! Hoje eu e minhas colegas vamos fazer uma visita técnica em uma cooperativa aqui da cidade. Nós vamos conhecer e entender como funciona cada setor da cooperativa. Meu nome é Nara Regina, vocês vieram aqui conhecer o frigorífico de peixe, né? Então, sejam bem-vindos. Eu vou ensinar todo o processo, como é feito aqui, né? O processo do peixe, como chega, tá? Aqui no caso, primeira coisa, a gente tem que lavar, colocar o pé aqui, lavar. Aí vocês podem entrar, tá? Aqui tem o sabão, vocês vão lavar a mão de vocês. No caso, isso aqui vai ter que ser feito, a gente faz todo dia, né? O peixe, quando chega, ele vai entrar por aqui, tá? Esse peixe, ele é todo colocado aqui dentro, ele vai ter que ser lavado, todo esse peixe, né? No caso, esse peixe, ele vai entrar aqui na máquina. Depois de lavado esse peixe todinho, ele vai passar esse peixe depois de lavado, ele vai passar para cá. Ela vai colocar lá esse peixe. E esse peixe vai ter que tirar as vísceras lá, né? Então aqui ela vai tirar, ela tá limpando, ela vai tirar as escamas, ela vai tirar as vísceras desse peixe todinho, no guio tambaqui. Ele passa aqui para eles, no caso. Ele tá tirando todo o filé, ele tá tirando até aquela pele, né? Porque ele é o pintado, ele tem aquele couro. Ele tira todo aquele couro do peixe, no caso, todinho. Aí por quê? Como eu trabalho com merenda escolar, que é para crianças, então não pode ser com couro. Não pode ser com couro, não pode ter espinha nenhuma, porque é para criança, né? No caso. A Yara já vai cortar esse peixe, ela vai cortar, ela vai embalar esse peixe já para mandar para a escola. Aí ela embala e coloca o selo. Aqui depois que ela mandar esse peixe pode vir aqui para um freezer. Esse peixe já está preparado para a escola. Então isso aí é que é um frigorífico de peixe, né? agradeço a vocês, tá? Meus parabéns, continue nesse curso, tá? O que eu pude fazer, estamos aqui, a hora que quiserem fazer uma visita pra gente, eu sempre estou aqui às ordens. Legal. Tá? Obrigada. Prazer. Obrigada. Prazer. Chegamos aqui no IFRO, conhecemos e entendemos o trabalho da cooperativa. Agora vamos retornar para a sala. Vamos lá? E aí, turma, vocês gostaram da visita técnica lá na cooperativa? Sim. Olha, isso é importante, né? Agora a gente vai para uma etapa mais importante ainda, que é o quê? A elaboração de um relatório dessa visita técnica. E nesse relatório vocês vão colocar aquilo que vocês viram, ouviram e conheceram nesse local. E aí a pergunta é, e vocês sabem como produzir esse relatório da visita técnica? Não. Pois bem. Então, vamos aprender como se faz um relatório de visita técnica?
Vamos aprender agora. Então a gente tem, né, um modelo aqui para vocês de relatório de visita técnica. Vamos acompanhar aí. Nós temos aqui a primeira parte desse relatório de visita técnica, é uma parte de identificação que vem com os dados, né, do aluno. Na segunda parte, a gente tem os dados da empresa. Então, você vai colocar ali o nome, cidade, estado, responsável, né, que nesse caso aí da matéria foi a Nara Regina. Nós temos uma terceira parte ainda que são os dados da própria visita técnica, ou seja, a data, horário e o relatório em geral, que é a descrição, né, do que foi, olha só, observado quanto ao ambiente de trabalho, materiais e equipamentos utilizados, tecnologias empregadas, processos e normas adotadas, relação do que foi visto com as disciplinas estudadas, tá? Então, nós temos ainda a quarta parte desse relatório, que é o fechamento. Então, a cidade, né, data, assinatura do aluno e do professor. Lembrando que você deve estar sempre acompanhado de um professor responsável. Aqui nós trazemos, então, para você um exemplo, né, de uma visita técnica. Então, colocamos aqui como exemplo, olha só, na terceira parte, que é o dado, né, da própria visita. Nós colocamos aqui uma data, 5 de abril, às 13 horas, e a nossa descrição, olha. A visita foi realizada em uma cooperativa de crédito, Sicoob. O ambiente de trabalho está organizado em estações, contendo mesa, cadeira ergonômica, PC, com internet, apresentando setores de atendimento ao cooperado, serviço de abertura de contas, linhas de crédito, orientações sobre investimento, previdência, seguros, programas de educação financeira e um serviço voltado especificamente para o agronegócio e a cultura familiar. Esse aqui é só um exemplo, tá? Continuando, os funcionários, eles fazem o quê? Eles trabalham uniformizados, com identificação profissional, atuam no setor em que se formaram ou que detêm maior conhecimento, isso é importante, como no caso do setor de investimentos, em que atuam administradores ou economistas. Na realização dos procedimentos foram utilizados editores de texto, planilha eletrônica, formulários específicos elaborados para cada atividade a ser executada, dependendo do setor. Durante os procedimentos, os funcionários consideram a missão, a visão e os valores da organização. Aqui a gente tem o fechamento, tá? Para além disso, percebeu-se que os conhecimentos das disciplinas de matemática financeira e fundamentos da administração foram frequentemente utilizados nos programas de educação financeira, agricultura familiar e linhas de crédito, por exemplo. Então, esse daí é um exemplo que nós colocamos para você de visita técnica, né? Vocês observaram lá na matéria que a Nara levou os alunos, né, lá naquela cooperativa de tratamento de peixes, e ali eles chegaram, fizeram a higienização e foram observando cada processo que estava sendo executado. Então ela explicou, olha, primeiro a gente lava o peixe, depois a gente vai descamar, tirar as vísceras, né, vai tirar tudo, espinha, né, escama, víscera, deixa só o filé, corta, embala, coloca o selo, coloca no freezer, porque esse daqui já vai direto para a escola, ou seja, tem um consumo destinado, um consumo certo. E nessa atividade de visita, os alunos só observaram. E ela deixou ainda um recadinho para nós aqui, olha, vocês continuem nesse curso, tá? Espero que vocês tenham muito sucesso, não desistam. É essa mensagem que a gente também deixa para vocês. E aí, no retorno, na sala de aula, nós mostramos como é que faz o relatório da visita técnica. E deixamos para você um exemplo. Então, a gente, na matéria, utilizou a cooperativa de peixe e no exemplo nós colocamos para você sobre uma cooperativa de crédito, que é para a gente ver como é que funciona, porque nós estamos somente exemplificando.
Dependendo da atividade, né, ou do ramo que você vai fazer a visita técnica, é que você vai construir o relatório. Então, geralmente, o seu relatório, ele vai estar, né, ou vai falar da atividade que você observou, tá? Sempre coerente àquilo que você observou. Nós temos aí, então, as atividades de sala. Vamos acompanhar rapidinho aí o que a gente tem para nossa atividade de sala. Na questão 1, definir prática profissional, visita técnica. Na questão 2, a gente vai responder, né? Porque a prática profissional é importante. Quais outras atividades contribuem para a formação do técnico em cooperativismo? Na questão 3, marcar verdadeiro ou falso, e essas são as nossas atividades de sala. Professora Anabela, nessas atividades de sala, tá muito difícil de responder esse negócio? Tá muito não. Então a gente espera aí a contribuição de vocês, aí a Escola Neuza Bravin, né, que é São Francisco, então que traga essas contribuições, e todas as escolas que puderem participar. A gente sabe que existem algumas limitações, mas aí postem as suas atividades, façam em grupo, né, discutam e participem com a gente. Até daqui a pouco. Chegamos para a hora da correção das nossas atividades e nós esperamos, né, nessas 3 questões que nós colocamos para vocês, as participações. Aí a nossa professora Anabela já está, né, professora, com algumas participações aí engatilhado para ajudar a gente aqui na hora de responder a atividade, né? Todo mundo fica afoito, né? É a hora da gente participar, é a hora da gente tirar as dúvidas também, tá, gente? Vocês, aliás, durante toda a aula, vocês sintam sempre a vontade para tirar dúvidas. Se tiver alguma pergunta, não entendi direito como é que funciona a cooperativa, como é que é mesmo que faz o relatório, então visita técnica é para quê? Pode perguntar, é para isso que nós estamos aqui, para tirar as dúvidas e construir o conhecimento juntos. Antes, né, um alô aí para a Escola Papa Paulo VI de Teobroma, para a Escola Casimiro de Abreu em Nova Mamoré, para a Escola Jorge Luiz Moulaz em Ariquemes, a professora Maria Cláudia. Então, para todas essas escolas, para todas as escolas que estão participando com a gente hoje, todos os dias, né, um alô especial. E antes de mais nada, nós vamos recapitular as questões que nós colocamos para esse momento de interatividade, que é a hora da correção da atividade de sala. Questão 1, olha só o que nós temos aqui na questão 1, nós temos defina, né? Então nós vamos dar uma definição de prática profissional e visita técnica, essa é a questão 1. Questão 2, é uma questão de responder. Então, primeiro, por que a prática profissional é importante? E quais outras atividades contribuem para a formação do técnico em cooperativismo? A questão 3 já é nossa questãozinha de praxe, né, que a gente gosta de colocar para vocês, é o V de verdadeiro ou F para falso. E aí nós temos 5 afirmativas para a gente poder responder essas questões. Então, na questão 1, letra A, defina prática profissional. O que é a prática profissional, professora? Será que nós conseguimos aprender durante a aula, né, naquelas vai e vem, ilustra aqui, exemplifica ali, o que é, o que não é, para que serve, se é de comer? É de comer, será? Nós temos as participações aí da aluna Edneia, lá da escola Dom João Paulo I, da Vila Bosco, né, com a professora Edileuza. Ela respondeu assim, ó: compreende diferentes situações de vivência, aprendizagem,
trabalho como experimentos e atividades específicas em ambientes especiais, em ambientes específicos. Então, essa foi a resposta da aluna Edneia, lá da Escola João Paulo I da Vila Dom Bosco. Será que ela está certa? É isso mesmo, né? Compreende essas diferentes situações de vivência, essas diferentes situações de trabalho, experimento, atividades específicas em ambientes especiais? É isso mesmo, Edneia. Sua resposta está corretíssima, né? A participação correta da Edneia, lá da Escola Dom João Paulo I da Vila Bosco. Só relembrando, retomando então essa definição, que é uma definição dada, né, pelo Ministério da Educação, a prática profissional ela é isso aqui, compreende, né, as diferentes situações de vivência, aprendizagem e trabalho. E aí, como a aluna respondeu, são experimentos, atividades específicas em ambientes especiais. Nós temos, então, laboratórios, oficinas, empresas pedagógicas, ateliês e outros. Tem também investigação sobre atividades profissionais, projeto de pesquisa e ou intervenção, visitas técnicas e simulações, tá? Então, essa é a definição para prática profissional. Nós vimos, além da prática profissional, uma definição de visita técnica e também uma matéria em que nós demonstramos para você como é que acontece a visita técnica. Então, a gente tentou definir e ilustrar ao mesmo tempo o que vem a ser a visita técnica em um curso técnico, né? Por que a gente chama de visita técnica? O que ela tem de especial? Por que não é visita de médico e é visita técnica, né? Então, agora a gente quer saber. Quem respondeu, professora, pra gente essa questão? Nós tivemos várias participações, até difícil aqui selecionar, hein, gente? Olha, se a gente não comentou, né, a sua postagem, não fica triste, porque não tem como a gente, né, passar a postagem de todos, mas vamos lá. Olha, a Maicon da Escola Mafalda Rodrigues, lá em Ariquemes, respondeu assim, ó: a visita técnica é uma atividade em que o aluno realiza vários procedimentos profissionais. Então, Escola Mafalda, professora? Isso. São visitas realizadas em estabelecimentos específicos para dar uma visão geral. Também respondeu a aluna Simone. Isso, a aluna Simone, lá da Escola Dom João Paulo I da Vila Bosco. São visitas realizadas em estabelecimentos específicos para dar uma visão geral das atividades, da profissão. Então, nós também tivemos a participação do Jair, lá do 2º ano da Escola Coronel Jorge Teixeira de Oliveira, a professora Ana Márcia. Visitas realizadas em estabelecimentos específicos para dar uma visão geral da futura profissão. Então, todos vocês acertaram, claro, né? Claro, né, professora? Todas as respostas estão corretas e a gente sempre gosta de lembrar uma coisa, né? Na visita técnica, o aluno, ele não realiza procedimentos, né? Ele não atua, ele não pega na massa, né? Não põe a mão na massa. Ele justamente faz isso que vocês acabaram de falar. Então, ele faz a visita a esses estabelecimentos para ter uma visão geral, ou seja, ele vai observar, tá? É uma atividade de observação, né? Diferente da simulação, da monitoria, da pesquisa, do projeto de pesquisa, da atividade de extensão, tá? Então, a visita técnica ela é um componente, uma atividade importante que também faz parte da prática profissional do técnico em cooperativismo. Tem mais alguma participação pra gente, professora? Tem, o aluno Lucas, né, também respondeu dessa forma. Ele respondeu que aluno Lucas lá da escola Dona Benta, escola Dona Benta, o aluno Lucas, né, também respondeu, mas vou deixar a resposta do Lucas para a próxima
pergunta, né, para as próximas atividades. Isso. Na questão 2, então, vamos lá, é uma questão de responder. Nós temos duas alternativas, a pergunta A e a B. Na letra A, nós perguntamos para você a seguinte coisa, olha só. Nós temos aí, por que a prática profissional é importante? Será que essa prática profissional é importante, professora? O que é essa prática profissional que a gente tanto fala nessa aula? Muito bem, a aluna Samira, lá da Escola Marechal Rondon, ela respondeu assim, olha, a prática profissional é importante porque relaciona os conhecimentos teóricos aos práticos, proporciona o desenvolvimento dos saberes específicos da profissão, trabalha o perfil profissional, contribui para a formação humana e profissional. É isso. Tá certo? Tá certo, professora? Será que tá certo? Samira, você tá certa? Será que a prática profissional é importante por causa disso? Certíssima, né, Samira? Parabéns, Samira, lá da Escola Marechal Rondon. Então, vamos ver aqui, só pra gente confirmar, né, essa resposta da questão da importância da prática profissional, né, que eles colocaram aí, todas as respostas corretíssimas. Então, nós temos aqui o perfil, né, e aqui a gente tem, então, olha só, o que nós passamos na nossa aula. A gente está só relembrando todas as respostas que vocês estão nos fornecendo, estão enviando, estão postando, elas estão corretíssimas. A única coisa que a gente faz aqui é só, né, poder confirmar essas respostas para caso alguém não tenha copiado, se não deu tempo, né, de responder ali, ele possa então fazer a correção, tá? Mas obviamente que os nossos pares, né, que são os professores presenciais que estão aí com vocês, têm feito um excelente trabalho e a gente sabe que todas as respostas que vocês nos enviam, elas estão corretas, né? Por quê? Porque o professor ele já faz esse trabalho, né, professora, de refletir juntamente com vocês, de poder organizar a turma, né, de rediscutir o tema, tudo aquilo que a gente tem abordado aqui. Então, a gente vem, né, para a hora da correção, faz essas participações que são importantes, porque é por meio da participação de vocês que nós temos a noção se estamos indo bem ou não, né? Se a gente consegue alcançar o objetivo da aula ou não. E então a gente vem para esse momento aqui de interação, de interatividade e relembra tudo aquilo que nós vimos. O aluno Jefferson também respondeu essa pergunta, o aluno Jefferson lá da Escola Dona Benta, né? Ele respondeu por que a prática profissional é importante e respondeu, relaciona conhecimentos teóricos às práticas, proporciona o desenvolvimento de saberes específicos da profissão, trabalha o perfil do profissional e contribui para a formação humana e profissional. Exatamente. Então, essa resposta aí, olha, que nós colocamos para você agora na tela, tá? Que é o conteúdo que nós abordamos no decorrer da aula. Então, é justamente isso, essa importância. É importante que a prática profissional, ela traga, né, além das ações, além das atividades e da sua experiência, ela venha também com essa carga do que você estudou nas disciplinas. Então, se eu vou atuar, né, em uma cooperativa, como, por exemplo, executar pesquisa, né, como foi o caso que a gente exemplificou, a comunidade abriu uma cooperativa de turismo e lazer e ela precisa divulgar. Então, eu preciso fazer o quê? Um trabalho de pesquisa, né? Eu vou fazer uma pesquisa de mercado para ver o que é interessante, os pontos turísticos, os preços, né? Como é que eu posso oferecer esses serviços. E tudo isso daí vai auxiliar você nessa formação profissional, além também da formação humana, que é saber lidar com as pessoas, né, as relações interpessoais, fazer essas práticas de negociação que a gente precisa ter no dia a dia. Então, para tudo isso que serve a prática profissional. E qual foi, então, a outra pergunta que nós colocamos nessa questão, professora? Quais outras atividades contribuem para a formação do técnico em cooperativismo? Aí tem muito, hein? Tem muita. Tem bastante. Olha, o aluno Jair, lá
Da Escola Coronel Jorge Teixeira de Oliveira, né, a professora Ana Márcia, respondeu palestras, mostras culturais, feiras de negócios, congressos, seminários, visitas técnicas. Nós temos também a participação do Maicon, lá da Escola Mafalda Rodrigues de Ariquemes. Ele respondeu palestras, eventos científicos, visitas técnicas realizadas em estabelecimentos, seminários. Temos também a participação a Samira também participou, né? Palestras, eventos científicos, feiras de negócios. Vocês estão certos disso? Vocês estão certos disso? Tem que confirmar, tem que fazer mais o quê? Agora tem uma outra modalidade, né? Além de confirmar, a pessoa tem que saber se fecha nessa resposta, se é essa opção, então são várias coisas dentro das coisas, né? Então, só para recapitular, né, professora? Todas essas respostas estão o quê? Estão corretas, né? A Samira, o Michael, o Jair, a Simone, a Edneia, todos eles acertaram. Isso mesmo. A resposta. Estão exatas, né? São corretíssimas. A gente vai, então, passar para vocês mais uma vez, olha aí, os exemplos que nós temos. Simulação, estágio, TCC, programa Jovem Aprendiz, que são possibilidades de prática profissional, atividade de monitoria, iniciação científica ou tecnológica, extensão ou extensão tecnológica, e aí, como a professora citou lá, a questão das palestras, dos eventos científicos, da visita técnica, né, que são essas atividades. A gente só lembra que o Instituto Federal, ele também promove eventos científicos, né, como, por exemplo, um seminário de educação à distância, que é um seminário que a gente realiza aqui como atividade de calendário, ou seja, todo ano ele acontece. E aí a gente já aproveita para lançar esse convite para você, né, professor presencial, estudante técnico em cooperativismo, do mediação tecnológica, para que vá pensando em algumas dessas possibilidades, não é, professora? Para participar conosco nesses eventos, para você também já ter essa experiência, né? O IFRO vai fazer um seminário de educação à distância. Então, essas práticas que vocês realizam, essas experiências que vocês fazem, né, já vai pensando aí num projeto, de repente até um próprio projeto de pesquisa que vocês realizam aí na escola de vocês, na zona rural, na linha ou no bairro. Eles podem, de repente, se candidatarem e participarem de um dos editais, ou então como uma experiência ser apresentada aqui no Seminário de Educação à Distância. Aproveitem, né? Que é uma oportunidade, vai ser transmitido para o estado todo, né? Então, assim, a gente está aí animados para essa realização. Participem, é sempre importante. E além de ser importante, além de ter essa importância, você também já vai adquirindo aquele conhecimento e a experiência de poder participar de um evento de médio porte, né? Porque é um evento que ocorre na nossa região, que traz, né, trabalhos importantes também de outros institutos. E lembrar a você que o Instituto Federal, enquanto uma instituição federal de ensino, ela trabalha no tripé ensino, pesquisa e extensão. Vocês, nesse curso, têm toda essa possibilidade. As atividades extracurriculares, olha, eu vi ontem na aula de Sociologia que vocês estão montando aí uma maquete, né? A maquete é um tipo de projeto, né? Só que ela é um projeto de objeto. Então, vocês têm várias experiências que vocês também podem trazer e apresentar. Então, vocês fiquem atentos, né? Continue sempre solicitando a ajuda dos professores de vocês, porque os professores presenciais são essenciais, né, nesse projeto, no mediação, e a gente sempre conta com eles e com vocês para fazer a aula acontecer. Agora a gente retoma, então, a nossa terceira questão, que é verdadeiro ou falso, né? Que é o que a gente mais gosta de fazer. Então, na primeira afirmativa, nós vamos lá. O técnico em cooperativismo realiza anotações em
prontuário médico. Não é verdade, professora? Que a gente faz isso no técnico? A gente faz? A Edneia disse que a gente não faz, não. A Edneia lá da escola Dom João Paulo I, da Vila Dom Bosco, disse, não, a gente não faz isso, não. A gente não realiza nenhuma anotação em prontuário médico, não. O que é mesmo prontuário médico? A gente viu isso na nossa aula? Acho que não, né? A gente vai ver isso num curso de enfermagem, num curso de medicina. Em cooperativismo a gente não faz esse tipo de atividade. Exatamente. Então a alternativa é falsa. Edneia está correta, a alternativa falsa. Muito bem. Então essa primeira é falsa, né? Não tem nada a ver com prontuário médico, não é área médica, não é enfermagem, não é nada disso. A segunda, as atividades executadas por um office boy, olha que palavra chique, né? São equiparadas às atividades do técnico em cooperativismo. O que é equiparada mesmo, professora? A palavra difícil esse negócio aqui, né? Equiparada. Equiparada, eu já ouvi isso. Se você não ouviu, equiparada significa equivale, é a mesma coisa que, né? Então, fazer um bolo é a mesma coisa que fazer um bolo salgado, fazer um bolo doce, né? Eles são equiparados. Tudo isso tem a ver com cozinha, né? Significa cozinhar. Então, é quando tem relação, quando parece, né? Eles podem ser relacionados. Então, equiparados pode ser aproveitado, é da mesma área, tem a mesma afinidade. Então, será que a atividade de um office boy é equiparada à atividade de um técnico em cooperativismo? O que é o office boy? Você sabe o que é o office boy? Eu sei que é uma palavra inglesa, né? Disso eu sei. Bom, um office boy geralmente é uma atividade técnica, mas que trabalha muito com a entrega de documentos, né? Ele leva o documento de um setor para o outro, de uma instituição para outra. Ele faz mais esse trabalho de transporte de documentos, né? Na maioria das vezes. Então, não entrega pizza não, professora, também? Pizza, aí eu acho que é um motoboy, né? Seria equiparado isso aí, então. Talvez, né? O técnico em cooperativismo vai fazer outras. Lembra que a gente viu o nosso perfil profissional? Realizar pesquisas, participar da gestão de uma cooperativa, né? Vocês lembram lá o que estava na nossa previsão do perfil profissional do técnico em cooperativismo? Então, além de atuar na gestão de contratos, assessorar cooperativas, fazer pesquisa, executar processos, tem a ver com a atividade de office boy? Vamos olhar a fotinha lá, né? Vamos olhar a fotinha? Vamos olhar o perfil profissional do técnico em cooperativismo? Lá que nós colocamos aí. Será que tem relação? Será que o office boy faz esse tipo de atividade? Tá vendo aí, olha, o infográfico? Então, nós temos, né, algumas competências nessa área que são específicas do técnico em cooperativismo. Atuar na gestão de contratos, assessorar cooperativas, criar cooperativas, executar processos e executar pesquisa. Não tem nada aí de fazer entrega de documento nem de pizza, né, professora? Não. Então, qual seria, né? Vamos lá, voltar para a questão rapidinho. Qual seria, então, O aluno Maico de Oliveira, lá da escola Mafalda, né? Escola Mafalda Rodrigues em Ariquemes, respondeu que essa alternativa é falsa. Isso mesmo. Muito bem, Maico. É uma alternativa falsa. Né? A gente viu que as atividades do técnico em cooperativismo, elas têm competências e habilidades específicas. Não é só entregar documento, não é só... ela tem toda essa competência de gerir uma cooperativa, executar os processos, abrir uma cooperativa, fechar uma cooperativa, executar, fazer as pesquisas. Então, é falso. Parabéns ao Maico lá da escola Mafalda e a todos da escola Mafalda que realizaram as atividades. Inclusive, né, professora, só retomando aí, nenhum técnico, né, seja de qual área for, ele vai executar um tipo de serviço desse, né? Por quê? Porque o office boy, ele faz um serviço diferenciado, né? E o técnico faz um serviço específico. Lá na nossa terceira afirmativa, nós temos: a visita técnica é uma atividade em que o aluno realiza vários procedimentos profissionais.
Verdadeira ou falsa? Me diga aí. Verdadeira ou falsa? Os alunos lá da escola, vamos ver aqui, a aluna Aline Antônio, a aluna Aline Antônio respondeu que essa atividade é falsa. A Aline e também lá da professora Marisete, né? Então, será que essa atividade, essa resposta é falsa? Né? Numa visita técnica realiza vários procedimentos. A gente viu lá a matéria, né? Os alunos cortando peixe, não foi? Estavam cortando peixe? Não. Eles estavam limpando, eles estavam desossando o peixe, tirando as espinhas? Não, acho que não, né? Então, a atividade, o aluno Gustavo, acho que é Gustavo mesmo. Depois vocês confirmam, tá, gente? Que às vezes não dá pra... eles acertaram, né? Não, é falso. Falso né? também. Eu não realizo procedimentos na visita técnica. Na visita técnica a gente observa como são realizados os procedimentos. Então aí os alunos da professora Marisete, a Aline e o Gustavo, salvo engano, acertaram. A resposta é falsa. Na visita técnica eu não realizo vários procedimentos. Eu observo como esses procedimentos são realizados. É um momento de observação. Isso. Como que acontece, como que funciona um determinado processo. Agora, a nossa outra afirmativa, temos aqui: atuar na formação e no desenvolvimento de cooperativas é uma atribuição do técnico em cooperativismo. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso? O aluno Ian... vamos... O aluno Pablo Suruí atuar na formação. O aluno Pablo Suruí, lá da escola Nilo Coelho, e ministra Andreasa, respondeu que é verdadeiro. Ministra Andreasa é perto da sua cidade, professora? Perto de Cacoal. Minha amada é Cacoal, né? Todos os nossos alunos são amados, né? Um abraço para todos. Um abraço para Cacoal, onde eu morei muito tempo. Jaru, de Paraná, Machadinho do Oeste. Daqui a pouco eu falo o estado todo. Então, essa afirmativa, ela é... O aluno Pablo está correto, ela é verdadeira. Verdadeira. Então aí o aluno Pablo Suruí, da escola Nilo Coelho, ministra Andreasa, acertou. Atuar na formação e no desenvolvimento de cooperativas é uma atribuição do técnico em cooperativismo. Verdadeira. O TCC, que é o trabalho de conclusão de curso, é uma possibilidade de prática profissional, desde que haja acordo e parecer da coordenação de curso e direção de ensino, no caso aqui do projeto pedagógico do curso. Então, será que essa questão ficou clara para os nossos alunos? Eles entenderam se pode ser, pode não ser, verdadeiro, é falso? E aí, verdadeiro ou falso? Os alunos da professora Marisete, o aluno Gleison, salvo engano é Gleison, ele diz que é verdadeiro. De fato, ele acredita que o TCC é uma possibilidade de prática profissional. O aluno Gleison, lá da professora Marisete, disse que é verdadeiro. E ele está correto, corretíssimo, ele está correto. O TCC é uma possibilidade de prática, desde que haja aí um acordo entre a coordenação de curso e o aluno. Então, aí o aluno Gleison, da professora Marisete, parabéns, também acertou a última alternativa no nosso verdadeiro ou falso. Verdade. A aluna Mônica também acertou todas as questões, a aluna Mônica lá da professora Cleusa. Então, todos que participaram e aqueles que porventura não participaram, mas a gente sabe que fez o trabalho aí com os professores, com os colegas. Parabéns pelo esforço, parabéns pelas atividades corretas. Aqueles que de repente ficou na dúvida, revisa, que na próxima aula a gente também tira as dúvidas, pergunta, olha, mas lá naquela aula ficou isso, será que era isso mesmo? Pode perguntar. Então, a gente está aqui para tirar essas dúvidas. Parabéns a todos, agradecemos a participação de todos. Vamos passar a cola agora, né, professora? Cola, gabarito, né? Então, nós temos aí nas 3 primeiras, falso, 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 depois verdadeiro, verdadeiro, tá? Só pra gente
ter a certeza. Nós então vimos nessa aula, né, que é o nosso resumo, prática profissional, prática profissional e sua importância para a formação do técnico em cooperativismo. E nós aprendemos também sobre visita técnica e como elaborar um relatório de visita técnica. Na próxima aula, a gente ainda vai ver um pouco sobre a prática profissional, mas relacionado ao estágio para a nossa formação e também projeto de pesquisa, tá? A gente deixa ainda um lembrete para vocês, né, que nossas atividades de percurso ainda estão abertas, questionário, tarefa, relatório e aí as datas das nossas avaliações. Então, nosso muito obrigado, né, a todos vocês. Nós esperamos que esteja aí bem compreendido e na próxima aula a gente volta, né, professora? Se Deus quiser, estaremos aqui, né? Então, na próxima aula, vamos ver aí sobre o estágio, né? Um pouquinho mais sobre prática profissional. A gente agradece a participação de todos os professores, todos os alunos, todos os municípios, a nossa tradutora, intérprete, né? Um agradecimento especial e a toda a equipe do estúdio. Bonanças, até a próxima. Educação à distância, mudando realidades.